meus queridos alunos da primeira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Estamos começando nossa aula de hoje com a aula de inglês. Vocês já estão sabendo, vocês já são carteira fixa, vocês já são fã de carteirinha. Temos nossa aula toda segunda, não tem jeito. Eu espero muito que vocês aproveitem bastante o encontro de hoje, que hoje a gente vai tratar, olha só, de futuro simples. Vamos falar um pouco sobre o futuro. E aí hoje, olha só, tem especial, viu, galera? Hoje a gente vai fazer um trabalho de interdisciplinaridade. Eu vou mostrar para vocês com mais calma, não se preocupem. Mas, no final das contas, o encontro de hoje a gente vai ter como base finalizar o encontro com muito conhecimento, muita produtividade e, é claro, a participação de vocês é essencial, né, gente? A participação de vocês é fundamental para que esse processo aconteça com toda a sua maestria. Vamos que vamos então, gente. Nosso encontro está começando. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal em Colônia do Gurgueia, sejam bem-vindos. Pessoal em Monte Alegre, é um prazerzão ter vocês aqui, hein? Pessoal em Palmeira do Piauí, sejam bem-vindos. Pessoal em Tamboril do Piauí, também é um prazer ter vocês aqui na minha sala de aula. É sempre uma honra compartilhar nossa sala de aula com vocês. Vocês é quem são os protagonistas. É claro, ao vivo é sempre melhor, mas quem não puder estar ao vivo também, sejam todos bem-vindos. Quem está assistindo nosso encontro depois é um prazer. Vamos que nosso encontro já está começando. Olha só. Eu sou o professor Adriano, você já me conhece. Nosso encontro de todas as segundas já é encontro cativo. Nossa aula de inglês está começando. E aí, galera, hoje a gente vai falar sobre o futuro. Professor, como assim falar de futuro? Pois é, gente, a gente fala de tempos verbais, presente, passado e também falamos sobre o futuro. O encontro de hoje vai falar de futuro simples, porque em inglês a gente tem 3 possibilidades de falar sobre futuro, tá bom? E a de hoje a gente vai falar, é a mais simples de todas, como o próprio nome diz, é o futuro simples, tá ok, gente? E é por aí que a gente vai iniciar o encontro de hoje. Hoje, dia 19 de setembro, já estamos quase chegando ao fim do mês, e vamos que vamos. Galerinha, nosso objeto de conhecimento, isto é, o nosso conteúdo para o encontro de hoje, é o Simple Future, o futuro simples, o futuro utilizando o going to. E, é claro, vamos fazer hoje, como eu já tinha combinado com vocês, olha só, um momento de interdisciplinaridade. Hoje nós iremos abordar um pouquinho sobre um conteúdo muito legal, que é falar um pouco sobre a comunidade surda. Galerinha, é muito legal a gente pensar na inclusão de pessoas com deficiências, com surdez. E o quanto, é claro, a surdez não impede esse pessoal de fazer o que a gente faz todos os nossos dias, de trabalhar, de ser feliz, de pagar suas dívidas e tudo mais. É claro, com suas especialidades, não é mesmo, gente? Então a gente precisa nos adentrarmos um pouco mais nesse ambiente, nesse mundo, nessa comunidade surda, tá bom? E aí, gente, nosso objetivo para o encontro de hoje, observe bem, é produzir textos orais e ou escritos, sempre servindo-nos dos recursos de variação linguística, em situações que simulem práticas de linguagem em diferentes campos de atuação social. Por exemplo, ir ao supermercado, ir a um restaurante, fazer alguma viagem, pedir informações, participar de uma entrevista de emprego e tudo mais. Considerando assim, olha só, sempre os seus interlocutores, quem são os sujeitos de fala, a modo a utilizar a língua inglesa, com certa autonomia, de acordo com a realidade, é claro, de cada um de vocês. Tudo bem, gente? E olha só, de teoria à prática, a gente vai tratar, olha só, de leitura e interpretação de textos, fazendo sempre resolução de questões. Muito boa noite, Karine Magalhães, seja muito bem-vinda, hein? Seja muito bem-vinda, vamos que vamos, olha só. A habilidade geral que nós iremos tratar para o encontro de hoje é a habilidade de compreender e analisar. Compreender e analisar processos de produção e circulação de discursos nas diferentes linguagens, para fazer, então, escolhas fundamentadas em função de interesses pessoais e coletivos. Esse é o nosso objetivo para o encontro de hoje. Então, sem mais delongas, vamos que vamos. Vamos falar de futuro.
do future da língua inglesa. Olha só, o futuro. Gente, o tempo futuro na língua inglesa pode ter duas formas. Eu disse que tinham três, mas gramaticalmente são apenas duas. Quais são elas, gente? É o futuro simples, que a gente utiliza o verbo auxiliar will. Esse aqui é o future simple. Tá bom, gente? É o futuro simples. Ou também podemos utilizar o futuro imediato. Futuro imediato, utilizando o verbo to be, mais a expressão going to. Esse daqui é o que a gente chama de immediate future. Futuro imediato. Beleza? Nosso foco hoje, futuro simples. Futuro simples é aquele que se utiliza do verbo will. É utilizado, gente, olha só, para fazer predictions, para fazer predições, prever alguma coisa. Às vezes você acerta, às vezes você erra. Mas a gente está o tempo todo, quando falando do futuro, prevendo, né, gente? Se a gente vai chegar atrasado no trabalho, se a gente vai conseguir pegar o ônibus mais tarde, se a gente... Todas essas são previsões para o futuro. A gente pensando sobre o que pode acontecer e o que pode não acontecer para o futuro, tá bom? É sempre importante você perceber que esse will, quando você enxergar o will em inglês, na grande maioria das vezes, 80% das vezes já vá direto, é futuro simples, não tem erro. Futuro simples. Belezinha? Olha só então aqui alguns exemplos, dá uma olhada. It will be good to see my friends. Então, será bom ver os meus amigos. Olha só, você não viu seus amigos ainda, você está fazendo, olha só, uma previsão de que será bom. Você não tem certeza nenhuma, você está só tentando prever que isso vai acontecer, ou que isso pode acontecer, tá bom? Então aí temos uma prediction, uma previsão. Olha o outro exemplo, esse é legal. I will dream of you tonight. Eita, a pessoa está dizendo que vai sonhar. Vou sonhar com você esta noite. Dá pra gente prever o que a gente vai sonhar, gente? Não, né? Ninguém prevê o que vai conseguir sonhar. Isso não existe. Mas aqui, olha só, a pessoa tá falando que vai tá fazendo essa previsão, tá prevendo que isso vai acontecer no futuro. Olha só. E como é que a gente forma o futuro simples? Dá uma olhadinha, eu tenho aí, ó, o sujeito, I, you, he, she, tanto faz o meu sujeito, mais meu verbo auxiliar, will, mais o meu verbo principal, no infinitivo sem o to, aquele verbo principal na sua forma base. Cuidadinho, por quê? Porque a gente tem, olha só, esse will podendo ser apóstrofe S. Como assim, professor? Quer dizer que se eu encontrar assim, ó, ao, quer dizer que isso aqui significa I will. Perfeito. Ao significa I will. Resolvido. Então, quando eu encontrar esse apóstrofo LL, olha só, você vai ter que colocar os óculos de visão 3D e enxergar que ali é o verbo will. E ali está apontando para o futuro. Beleza, gente? Professor, isso na forma afirmativa, correto? Corretíssimo. Forma afirmativa se utiliza will. Pode colocar apóstrofe LL. E para a forma negativa, gente, como é que a gente faz? Forma negativa é só colocar not. Não esqueça disso, é só colocar not. Mas aí tem um detalhe. Olha só o detalhe qual é. Quando o will, olha só, quando o will se une com o not, percebe o que acontece? Ele se transforma em won't. Olha aí, ó. Won't. Ah, professor, então quando eu ver no meu texto a expressão won't, eu já vou estar sabendo, eu já vou estar ligadinho que aqui eu estou falando de um futuro negativo. Will not. Beleza, gente? Show de bola. Então aqui é só um exemplo, só para a gente dar uma olhadinha rapidinho no futuro. Dá uma olhada. The future will be great. Por isso eu tenho dois personagens aqui. Eu vou chamar esse personagem de personagem 1 e esse aqui de personagem 2. Dá uma olhadinha. E o primeiro deles, observa só, diz assim, ó. The future will be great. Olha, usando aí o will be, ó. Futuro. O futuro será ótimo. Está fazendo uma previsão para o futuro. Olha o que é que o segundo personagem responde. O futuro, olha aí a resposta dele, ó. The future will be awful. E o futuro vai ser péssimo. Então eu tenho aí um personagem que é otimista e eu tenho outro personagem que é
pessimista. Um diz que o futuro vai ser ótimo e o outro diz que o futuro vai ser péssimo. Perceba que no primeiro quadrinho eu direciono a fala à primeira personagem. No segundo quadrinho eu direciono a fala para o segundo personagem. Já no terceiro quadrinho, a direção da fala vai para cima. Ó. Então, professor, posso te chamar esse de personagem 3? Posso. Quem seria esse personagem 3? Não sei. Seria Deus? Seria... Não sei. Mas tá aí o personagem de número 3. E ele diz o seguinte: The future doesn't care what you think. O futuro, ó, doesn't care. O futuro não tá nem aí pro que você pensa, não. Se você acha que vai ser bom, que vai ser ruim, que vai ser chato, que vai ser ótimo, tanto faz. O futuro, ó, tá nem aí para você, não. O que eu quero mostrar com esse exemplo, gente? O uso do will be. Olha só, esse will tá tratando de futuro, fazendo então uma previsão para o futuro. O futuro será bom, o futuro será ruim, o futuro será mais ou menos. Então isso faz com que a gente observe o uso do futuro. Beleza, gente? Maravilha? Então tá aí, ó, o futuro será ótimo. Não, o futuro será terrível. E aí, nosso terceiro personagem dizendo que o futuro tá nem aí para aquilo que vocês acham, para aquilo que vocês pensam. Show de bola, olha só. Então, falando aqui dos usos, quando é que a gente usa o futuro simples? Este é um tempo verbal que vai expressar uma ação futura incerta, olha só. Se é incerta, ela não é planejada e traz ideias, fatos e decisões que foram recém-tomadas. Acabei de tomar essa decisão, por isso eu estou usando will. Belezinha, gente? Também pode indicar, olha só, promessas. Professor, promessa e futuro tem muito a ver, não tem, gente? Pensa aí um pouquinho. Promessa e futuro tem tudo a ver. Ninguém promete nada para o passado, não, gente. Você promete as coisas que você vai fazer no futuro. Ou que você não vai fazer no futuro. Mas prometer alguma coisa para o passado, não, isso não existe. Ou você promete, ou você não promete. E se promete é para o futuro. Então você utiliza para indicar promessas e para indicar expectativas futuras. Show de bola! Vamos então para o nosso texto. Olha só, vamos começar aí com você sabia. Did you know? Você sabia? Eita, professor, o texto é comprido demais. Vamos devagar então, vamos com calma. Mas eu tenho certeza que vai dar para a gente tratar o texto com muito cuidado e com muito carinho. Olha só. O texto já começa assim, ó. The future. Opa! Vamos falar sobre futuro. A gente tinha combinado isso, né? O futuro of the deaf community. O futuro da comunidade surda. Tínhamos falado que íamos fazer hoje este trabalho interdisciplinar, hein? Então, tá fazendo aí, olha só, uma interface, uma conexão entre a comunidade surda e os implantes cocleares. Professor, o que é um implante coclear? Pessoal, a cóclea é uma parte do nosso ouvido que a gente utiliza para escutar. E feito um implante em pessoas surdas, há uma facilitação do trabalho de audição. Quando surgiu essa ideia de implante coclear, muita gente adorou, achou que vai ser então a solução de todos os problemas. Mas será que é isso mesmo? Será que é assim que a comunidade surda enxerga aquilo dali? Ou será que eles têm as suas restrições? É claro, né, gente, que tem perspectivas, tem pontos de vista, tem pessoas, por exemplo, não surdas, ouvintes chamadas, que vão achar que o implante coclear é o que é, ninguém vai se importar com isso, não. Vão ter pessoas ouvintes que vão achar, como eu acabei de falar, que é a solução de todos os problemas. Mas vão ter pessoas surdas que vão adorar a ideia, vão achar que é muito legal. Também vão ter pessoas na comunidade surda que não vão se identificar com aquilo. Elas têm uma identidade própria, e a identidade própria delas é ser surdo, é falar utilizando a língua de sinais, é utilizando libras. Então, gente, perceber esses pontos de vista é importantíssimo na hora de interpretar um texto desses, na hora de perceber o que é que o texto vai abordar e como, mais importante, como esse texto vai abordar. Tá bom, gente? Então é o seguinte, para a leitura desse texto, antes de eu dar um tempinho para vocês, vocês vão ter 3 minutos para ler esse texto. É um texto complexo, é um texto longo,
3 minutos é suficiente. Mas antes de vocês terem o tempo de vocês, eu gostaria que vocês observassem a fonte. Dá uma olhadinha aqui na nossa fonte, ó. Dá uma olhadinha na nossa fonte. Pessoal, a fonte diz o seguinte. Pessoal, é um site, tá aqui, ó. https, beleza, honorsappstate.edu. Opa! Professor, então quer dizer que o meu texto ele foi retirado de uma fonte educacional, verdade? É uma pesquisa que foi realizada. Por isso que eu trouxe esse texto. É um texto, gente, que se atém ao patamar científico, ao contexto acadêmico. Não é um texto que vai ficar falando de opinião. Minha opinião é essa, eu acho isso. Não. O texto acadêmico ele vai se isentar dessas opiniões e vai tentar ser o mais objetivo possível naquele assunto. Tá bom? Com essas palavras, eu gostaria que vocês percebessem o texto, lessem. Se uma leitura só não for suficiente, leia novamente. Procure as palavras que você consegue entender. Aquelas palavras que são palavras cognatas, palavra que é parecida com a língua portuguesa, que pode te ajudar na leitura. Pensa no contexto, comunidade, pessoas surdas, implante coclear, importante você perceber isso. E, é claro, a ajuda do meu professor colaborador, professor mediador, que está aí com vocês, meus queridos alunos, é essencial. Por gentileza, professor, lembre de tentar fazer o ambiente ficar o mais silencioso possível, para que a leitura corra da melhor maneira também. Tá ok? Então vamos lá. Muita atenção, muito foco e boa leitura para vocês. 3 minutos na tela. E aí, galera, como é que foi a leitura?
Foi fácil, foi difícil, mais ou menos? Coloca aí para mim, por gentileza. Digita aí, professor, no chat pra gente. Como é que foi a leitura? Se foi fácil, se foi mais ou menos, se foi difícil. Como é que foi essa leitura, gente? Pessoal, eu devo concordar com vocês que essa não é uma leitura fácil. Mas, olha só, se você for utilizando estratégias, eu tenho certeza que vocês conseguem fazer um bom trabalho, viu? Tenho certeza que vocês conseguem fazer um bom trabalho. Vamos dar uma olhadinha juntos? Vamos analisar o texto juntos? Dá uma olhadinha, ó. Vou atrás das palavras que eu acredito que vocês conheçam. E aí eu vou ajustando aqui com vocês o conteúdo do texto. Olha só. Logo de cara, o texto começa falando Today's Society, a sociedade de hoje, né? Então tá falando, olha só, de um aspecto social. Segundo ele, olha só, segundo o texto, há uma controvérsia. O que é uma controvérsia, gente? Vamos pensar um pouquinho. O que é uma controversy? Uma controvérsia, gente, é uma coisa que está mal explicada. Tem gente de um lado, tem gente do outro. Ainda não há um ponto de encontro, um ponto de equilíbrio. Há uma divergência, é uma controvérsia. E essa controvérsia está no quê? Olha só. Na comunidade surda, e professor, a palavra deaf, terminada em F, é surdo. Perfeito, gente. Significa a palavra surdo. Deaf, tá bom? Então, olha só, essa controvérsia se encontra na comunidade surda no que se refere ao uso de implantes cocleares. A gente já falou um pouco sobre isso, o uso de implante coclear, que ainda vem trazendo essas divergências. Pessoas que acham que seria uma coisa muito boa e outras pessoas que ainda não acham que isso seja interessante. Olha só, essa controvérsia, hoje em dia, e para ver o futuro da cultura, da comunidade surda, one must understand, olha, ó, temos que entender como, olha aí, ó, how, como que nós podemos ouvir. As subculturas, olha aí, ó, professor, o que significa esse subcultures, subculturas, aquilo que está, olha só, em divisão, algo que seria uma classificação dentro da cultura, algo menor dentro da cultura, uma subcultura, encontrada aonde? Na comunidade surda. E, é claro, falar dos implantes cocleares e dos avanços encontrados nessa tecnologia auditiva. Olha só. Então, tudo isso a gente tem que ser levado em consideração. Olha aí o que é que o texto diz. Para entender sobre o assunto, tem que levar em consideração isso, não tem jeito. Tem que levar em consideração subculturas dentro da comunidade surda e, é claro, o implante coclear em si e os avanços nas tecnologias auditivas. Isso é importante. Continuando, olha só, depois do ponto. O uso desses implantes cocleares, olha só o nosso will, hein? Will break down. Professor, por que você circulou? Porque é a expressão verbal. É um verbo no futuro. Vai quebrar, vai destruir. Vai destruir o quê, gente? Essa parede, esse obstáculo na educação e nos locais de trabalho, quando se referindo às pessoas surdas. Então, olha só. O que é que o texto está apontando? Implantes cocleares, futuro incerto. Podem, olha só, esses implantes podem destruir esses obstáculos, destruir essas barreiras. Continuando. The deaf will, opa, de novo aí o futuro, ó. Os surdos will receive, vão receber the same amount of pay. Pessoal, o que é pay? Pay é pagar, gente. Vão receber o mesmo pagamento. Olha só. Pessoas vão receber o mesmo pagamento. Se comparados, olha aí, ó, compared, quando comparados a pessoas ouvintes, a seus pares ouvintes. Professor, então quer dizer que hoje em dia pessoas surdas recebem menos do que pessoas ouvintes, verdade. Infelizmente, ainda há esse preconceito, ainda há. O que é um preconceito? É uma coisa que existe antes de você conhecer. Você dá o conceito, você conceitualiza antes de ter contato, antes de experienciar. Porque é claro, né, gente, que no momento de trabalho, no momento de aprendizagem, pessoas surdas e pessoas ouvintes têm a mesma capacidade, tanto de trabalhar quanto de aprender. Isso é
óbvio, né, gente? É claro, se ambos tiverem a mesma acessibilidade, tiverem a mesma possibilidade de inclusão. Ah, professor, então quer dizer que se a nossa aula ela é inteira aqui dada em português, ou se a nossa aula ela é inteira dada em libras, a gente não vai ter um equilíbrio, né, gente? Por isso o canal Educação, em muitos estúdios, possui intérpretes de libras, gente. Para que essa interpretação? Essa interpretação é para abraçar também essas pessoas que com a surdez são capazes da mesma maneira que pessoas não surdas, pessoas ouvintes. Então essa possibilidade de chegar lá, de aprender, de trabalhar, ela só precisa daquele acesso. Se você tiver a oportunidade para fazer aquilo, se você oferecer a oportunidade a essas pessoas, certamente elas irão conseguir ter o mesmo desempenho, ter a mesma performance de pessoas não surdas, de pessoas ouvintes. Tá bom? E o texto fala disso, né, gente? Continuando, olha só. Deaf individuals, olha o eu de novo, ó. Pessoas surdas, os indivíduos surdos viverão suas vidas mais independentemente. Será, gente? Que é o implante coclear que vai dar essa independência toda às pessoas surdas? Ou será que elas já são independentes? E as pessoas é que não entendem a surdez como algo inerente, algo próprio das pessoas surdas. Olha aí, ó, elas, segundo o texto, as pessoas surdas estarão livres do medo e dos perigos. Olha aí, os dangers, perigos ao seu redor. É um tanto estranho, né? É controverso, como o próprio texto diz. Falar em perigo. Ah, pessoas surdas são pessoas vulneráveis, estão em perigo. Ué, será que nós, pessoas não surdas, também não estamos vulneráveis a perigo, gente? O tempo todo, né, pessoal? O tempo inteiro a gente está vulnerável a algum perigo. Seja um perigo físico, seja um perigo mental, seja um perigo psicológico, um perigo qualquer, gente. Atravessando a rua, você está correndo perigo. Então, olha só, a gente achar que o implante coclear vai ser a solução de todos os problemas, vai diminuir os perigos de uma pessoa surda, é um meio que botar essa pessoa em um patamar de vulnerabilidade muito grande. Então, a gente precisa perceber, olha só, a controvérsia de tudo isso, a perspectiva que existe dentro do próprio texto, tá bom? Então, ao mesmo tempo que ele fala de previsões para diminuir essas barreiras, incluir pessoas surdas, trazer mais independência, ele meio que assume que as pessoas surdas são dependentes. Assume que as pessoas surdas não têm essa capacidade igual a pessoas ouvintes, que tendem a cair mais nas pegadinhas da vida, nos perigos da vida. E certamente isso não acontece, né, gente? Continuando aqui nossa leitura, olha só. O uso desse implante coclear, mais uma vez o eu, olha aí, ó, futuro de novo. Will empower, vai empoderar a cultura surda. Será, gente? E ultimately, olha só, e por último, make it stronger, vai fazê-la mais forte, mais poderosa. Será? O uso, olha só, desses implantes cocleares, olha o will not, olha a negativa. Will not be, não serão, olha só, o uso não será o fim da cultura surda. Tem gente que diz que vai ser o fim da cultura surda. Todo mundo vai ficar ouvindo por conta do implante. Por que é que vai ter pessoas surdas? Por que é que vai ter cultura de surda, né? Mas, simplesmente, olha aí, ó, o próximo passo para a evolução. Complicado a gente falar de evolução, né, gente? Vamos parar e botar um pouquinho a mão na consciência. Então você está dizendo que pessoas surdas estão um passo atrás na evolução, por isso elas precisam do transplante? Do implante coclear? Gente, calma lá, vamos pensar um pouquinho, vamos refletir sobre o texto e vamos criticar o texto. Será que é isso mesmo? O texto está dizendo, gente, que colocar aparelhos auditivos nas pessoas, fazer o implante coclear em pessoas surdas, é um próximo passo evolutivo. Olha só, a pessoa está trazendo a biologia como artifício para justificar isso. Não, gente, pessoas surdas não são pessoas menos evoluídas, não. Pessoas surdas são pessoas como qualquer um de nós. Já falamos sobre isso? Pessoas surdas trabalham, pessoas surdas se divertem, vão a festas, trabalham, vivem uma vida normal.
Por que elas são menos evoluídas por conta disso? Vamos finalizar esse texto? The two-sided conversation, olha aí, ó, é uma conversa de dois lados. Tem dois lados, a gente já viu que é uma controvérsia, inclusive. Essa conversa de dois lados e a educação, olha só, a informação sobre esse assunto das duas, tanto da comunidade ouvinte quanto da comunidade surda, will facilitate. Olha aí de novo o futuro utilizando will. Irá facilitar o sucesso na sociedade de cada dia, na sociedade do nosso cotidiano. Galera, eu acho que esse final aí foi o mais interessante desse texto. Conversar, né, gente? Abrir a discussão, abrir para o debate. Pessoas surdas precisam ser ouvidas, precisam ser entendidas, precisam ser compreendidas. Não dá para pessoas não surdas simplesmente chegarem, olha aqui, ó, tá aqui a poção mágica, tá aqui a solução de todos os problemas, que é o implante coclear. Faça isso e pronto, você vai ser um ser evoluído, independente, longe dos perigos da sociedade. Não, gente, não é assim que acontece, né, gente? É importante ouvir, é importante debater, é importante entender o que é que a comunidade surda tem a dizer sobre isso. É muito importante que a gente abra essa discussão para que as pessoas que são surdas também possam falar sobre o assunto e que não seja um debate de uma perspectiva só, de um ponto de vista só. Tá ok, gente? Belezinha? Tá claro, pessoal, que eu estou falando para vocês. Eu acho que esse conteúdo é bem complexo, é bem extenso, mas eu acredito que todo mundo esteja acompanhando, né? Todo mundo está acompanhando, tranquilo, favorável. Vamos para as questões? Temos 10 minutos, acho que é tempo suficiente para a gente responder questões. Let's practice, bora lá. A primeira delas fala o seguinte: qual é a ideia principal desse texto? Qual a ideia central do texto? Galera, e aí? O que é que vocês marcam numa questão como essa? Letra A diz que a ideia central desse texto é abordar o uso de implantes cocleares como a solução de todos os problemas para os surdos. A letra B fala em apontar ideias futuras para a inclusão da comunidade surda. Letra C fala em problematizar a inclusão e a integração de pessoas com necessidades especiais. Já a letra D fala em discutir sobre os avanços tecnológicos para incluir pessoas surdas sem precisar integrá-los à sociedade. Já a letra E fala em informar sobre a distribuição gratuita de aparelhos auditivos. Galera, coloca aí no chat o que é que vocês marcam nessa questão. Professor mediador, por gentileza, ajuda aí, capta as respostas dos meninos, o que é que eles estão dizendo, o que é que eles marcariam nessa pergunta, qual resposta cabe melhor para essa pergunta. E aí, qual é a ideia central do texto? Vamos de baixo para cima, gente? Dá uma olhadinha, ó. A letra E fala em informar, beleza, o texto é um texto informativo, concordo, sobre distribuição gratuita. Distribuição gratuita? A gente falou isso. Estava sendo distribuído gratuitamente aparelho auditivo? Não, gente. O texto não falou em momento algum de distribuição gratuita, não. O texto não fala em distribuição gratuita. Letra E não é nossa resposta. Não é a resposta. Que tal a letra D, gente? Discutir sobre avanços tecnológicos. Falou de tecnologia, falou, gente. Ok, falou do implante coclear e é um avanço tecnológico, ok. Para incluir surdos sem precisar integrá-los na sociedade. Gente, não dá. Inclusão e integração tem que andar de mãos dadas, pessoal. Não dá para ter essa ideia, uma ideia sem a outra. Tira esse sem daí. Precisam ser incluídos e integrados. Ah, professor, então temos A, B e C. E agora? A letra C, a gente fala em problematizar a inclusão e integração de pessoas com necessidades especiais. Galera, o texto ele só serve para isso. A ideia central dele é dar problemas, é fazer com que esse problema seja evidenciado. Letra B fala em apontar ideias futuras. Olha só, falamos sobre futuro, verdade.
para a inclusão da comunidade surda. E aí, gente? O texto falou em inclusão? O texto falou da comunidade surda? Professor, a letra B parece uma resposta interessante. Mas a letra C veio com problematizar, né? Não sei não. E a letra A fala em abordar o uso de implantes cocleares como a solução de todos os problemas para os surdos. Gente, a letra A ela é tendenciosa. Porque o texto não fala só sobre isso. O texto fala sobre isso? Fala, mas a letra A, gente, ela é incompleta. Porque o texto, olha só, voltar aqui no texto, de uma controvérsia. Então ele está ouvindo sempre os dois lados, ou pelo menos tentando, ouvir os dois lados da moeda, tá bom, gente? Então nossa letra A não vai ser nossa resposta. A resposta realmente é a letra B de bola. É apontar as ideias futuras. Lembra do tanto de will que a gente encontrou, gente? Ideias futuras. Will. Ideias futuras para a inclusão da comunidade surda. Letra B é a nossa resposta. Galera, a letra C fala em problematização, pessoal. Cuidado. O texto, ele aborda, mas ele não problematiza. Ele não fica assim, ó. Pois é, gente, a solução aí é de vocês. Não. No final, ele chega a um consenso. No final, ele traz essa ideia. Olha só, no final, o que a gente precisa fazer é abrir para o debate. Ouvir ambas as partes. Tá ok? Por isso que essa ideia de problematizar não ficou tão interessante na questão de número 1. Vamos para a questão 2, ainda sobre o texto, hein? Questão 2 diz o seguinte. Sabendo-se que palavras cognatas... Eita, professor, a gente estuda esse negócio de palavras cognatas o tempo todo. Ainda não aprendi. Vamos lá. Palavras cognatas são aquelas que têm escrita e significados relativamente correspondentes entre duas línguas. Ou seja, na hora que você olhar para aquela palavra, tanto ela parece com o português, estando em inglês, em sua escrita, quanto vai ter o significado correspondente. Nesse trecho, olha só, do título do texto, The Future of the Deaf Community and Cochlear Implants. São exemplos de palavras cognatas, exceto... Professor, então quer dizer que essa passagem, o título, está recheado de exemplo de palavra cognata, mas eu vou marcar aquela que não... olha só. Eita, pois eu botei errado ali no começo da aula. Olha só. Eu estou procurando exceto, galera. Eu estou procurando exceto. Professor, então qual é que a gente marca aqui? Vamos lá, então? Qual é, pessoal, a que você olha e você... Ih, parece não. Olha só. A primeira delas é a palavra future. Observa aí, ó. Future. Parece ou não parece com futuro? Parece, né, gente? Só troquei a última letra. Future, palavra cognata. Vou marcar? Não, estou procurando o exceto. Letra B é community, comunidade. Parece ou não parece? Demais, professor. Palavra cognata, estou procurando a exceto. Não marca. A letra C fala de implants. Aqui veio até um E a mais, galerinha. Ó, tem esse E não, viu? Tem esse E não, ó. A palavra do título, procura lá, ó. Implants. Sem o E, tá? Implants. Implantes, palavra cognata. Minha resposta correta, então, é a letra D de dado. A palavra deaf, que significa surdo. Tá bom, gente? Surdo. Minha resposta correta, letra D de dado. Aqui, olha só, eu marquei a letra A, mas está errado, viu, gente? A letra A é exemplo de palavra cognata, tá correto. Minha resposta correta é a letra D de dado. Beleza? Dá tempo de fazer mais uma? Dá tempo de fazer mais uma. Vamos lá, rapidinho. Opa, o pessoal em Colônia do Gurgueia, São Pedro do Piauí. Galerinha tá arrasando, hein? Marcando todo mundo letra D de dado. Show de bola. Pessoal, questão 3, para a gente finalizar o encontro de hoje. Vamos que vamos. Pode-se, então, resumir em apenas uma expressão-chave. Olha que importante, hein? Durante a leitura de textos, pessoal, a gente procura sempre por expressões-chave, expressões mais importantes. O trecho é The use of cochlear implants, o uso de implantes cocleares, will break down, vimos esse verbo, hein? Vai quebrar, vai destruir essa glass wall, essa barreira, esse obstáculo na educação e no lugar de trabalho para pessoas surdas. E aí, galera, qual é a expressão-chave
nesse trecho? Qual é a expressão mais importante nesse trecho? Professor, a expressão mais importante aí é mercado de trabalho? Não, gente, mercado de trabalho faz parte. Você falou aqui, ó, trabalho, mas não é tudo. Minha letra A não é suficiente para responder. Não é chave, não é mais importante. Expressão chave, gente, tem que englobar todo o sentido daquela frase. Todo o sentido daquele texto. Que tal a letra B, galera? Educação. É a mesma coisa. Olha só, educação também faz só parte, ó. Cuidado para você não errar isso. Você está procurando expressão chave. Expressão chave é algo geral. Tanto mercado de trabalho e educação aqui não são gerais, são itens específicos. Então, você não vai marcar. Estou entre letra C e letra D. E aí, galera, vocês marcariam? Galerinha, implantes até apareceu. Implantes cocleares. Mas no fundo, o que é mais importante falar nessa passagem? Dos implantes ou da inclusão que é realizada a partir dos implantes? Resposta correta, galerinha, é a letra D de dado. O mais importante aqui é você perceber a inclusão. Tá ok, gente? Valeu, Karine Magalhães, acertando tudo, show de bola. E aí, galerinha, com isso a gente vai finalizando. O nosso encontro de hoje foi um prazer enorme estar com vocês nessa noite. Espero bastante que tenha dado food for thought, dado comida para nossos pensamentos, animado aí pensamentos a respeito das discussões sobre a comunidade surda, sobre inclusão, sobre integração de pessoas na educação, no mercado de trabalho. E aí a gente vai ter outras oportunidades para tratar de temas transversais como esse. Foi um prazer e eu encontro vocês na próxima semana. Um abraço e até lá. Bye, bye. See you.